Meu nome é Efigênia de Souza, mas por aqui todo mundo me chama de Fia. Tenho 63 anos bem vividos. Nasci e me criei em Poções, no sertão da Bahia, onde o sol queima a pele e o vento traz cheiro de terra seca e café coado no pano. Fui costureira desde menina. Aprendi com minha mãe, que dizia que quem domina a linha, conserta a vida também. E olha, precisei de muito fio e muita paciência para remendar a minha. Sou viúva, ou melhor, largada, há mais de 30 anos. O Osvaldo, meu marido, se mandou com uma moça nova quando nossos filhos ainda eram pequenos. Desde então, toquei a vida sozinha, criando 3 meninos com agulha, pano e coragem. Nunca me faltou trabalho, mas sempre me faltou sossego. Costurei enxoval de noiva, uniforme de escola, vestido de missa e, entre um ponto e outro, costurei também meus silêncios e minhas dores. Moro numa casinha simples na beira da estrada, de muro baixo e quintal cheio de galinha. Todo mundo da rua me conhece. A Fia que faz bainha perfeita. A Fia que reza o terço. A Fia que nunca perdeu a fé. Tenho os cabelos brancos presos num coque e as mãos marcadas de tanto segurar linha e agulha. Achei que minha vida já estava costurada, pronta para ser dobrada e guardada com calma. Mas foi aí que o destino, esse danado que gosta de desafiar a gente, veio me ensinar que nunca é tarde para um ponto novo, porque aos 63 anos, eu descobri que ia ser mãe de novo. E o pai do meu filho era quem ninguém imaginava. Antes de mergulharmos no turbilhão que se tornou a vida de Efigênia, uma existência tão intrincada e remendada quanto as colchas de retalhos que ela costurava, convido você a fazer parte da nossa comunidade de contadores de histórias. Cada vida é um fio único, e aqui nós os tecemos juntos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe das narrativas incríveis que compartilhamos. Agora, segure firme, pois a agulha do destino está prestes a dar um ponto que mudará tudo. O ar do pequeno consultório no posto de saúde de Poções, na Bahia, parecia denso, pesado com o cheiro de álcool e o zumbido abafado de um ventilador de teto cansado. Efigênia de Souza, aos 63 anos, sentia um frio na espinha que nada tinha a ver com a brisa morna que entrava pela janela. Suas mãos, calejadas por uma vida inteira de agulha e linha, repousavam trêmulas sobre o colo, os nós dos dedos brancos de tensão. Do outro lado da mesa de metal, a enfermeira Eliane, uma moça que tinha idade para ser sua neta, encarava uma folha de papel como se contivesse o segredo do universo, ou uma sentença de morte. Seus olhos, grandes e escuros, moviam-se da folha para o rosto enrugado de Efigênia, e de volta para a folha. O silêncio se esticava, tornando-se tão fino e frágil que parecia prestes a se romper. Dona Fia, a voz de Eliane saiu como um sussurro, quase inaudível contra o zumbido do ventilador. A senhora tem certeza da sua última... menstruação? Efigênia engoliu em seco. A pergunta era absurda. Minha filha, eu já passei dessa fase há mais de 10 anos. Essas coisas de mulher já se acabaram para mim. Eu vim aqui por causa da tontura, da pressão que anda subindo e descendo. Eliane mordeu o lábio inferior. Ela empurrou o papel sobre a mesa com a ponta dos dedos, como se o toque a queimasse. Pois então, Dona Fia, o exame de sangue que o doutor pediu deu uma alteração, e o de urina também. Nós fizemos um teste rápido aqui, só para confirmar uma coisa. O coração de Efigênia, que antes batia num ritmo lento e constante, começou a galopar dentro do peito, um tambor desgovernado anunciando uma tempestade. Que coisa, menina! Pelo amor de Deus, eu tô com alguma doença grave? É câncer? O medo, um velho conhecido, sentou-se ao seu lado, gelado e implacável. A enfermeira balançou a cabeça, os olhos arregalados com uma mistura de incredulidade e pena. Ela respirou fundo, como quem vai pular de um penhasco. Não, senhora, não é doença. Dona Fia, o teste deu positivo. A senhora está grávida. O mundo parou. O zumbido do ventilador cessou. O cheiro de álcool desapareceu. Tudo o que restou foi o eco daquelas 2 palavras. Está grávida. A frase ricocheteou dentro do crânio de Efigênia. Absurda, impossível. Uma piada de mau gosto contada por um deus cruel. Uma risada seca e sem alegria escapou de seus lábios antes que ela pudesse contê-la. Grávida? Eu? Menina,
Você tá doida? Olhe para mim. Ela apontou para o próprio rosto, para as linhas profundas que o tempo havia gravado ao redor dos olhos e da boca, para os cabelos brancos que teimavam em escapar do coque apertado. Eu tenho 63 anos. Sou avó. Viúva, praticamente. Isso é um erro. Façam esse exame de novo. Mas o olhar de Eliane não continha dúvida, apenas uma compaixão avassaladora. Nós já repetimos, Dona Fia. 3 vezes. Foi nesse momento que o chão de lajotas vermelhas e gastas do consultório pareceu ondular e se abrir. A tontura que a levara até ali voltou com uma força avassaladora, trazendo consigo uma onda de náusea e pânico. As paredes brancas e descascadas começaram a se fechar sobre ela. Grávida. A palavra era um monstro, uma anomalia, uma vergonha que ela não sabia como carregar. Seus filhos, sua reputação, sua vida inteira de retidão. Tudo se desfazia em pó diante daquela revelação impossível. Aos 63 anos, Efigênia de Souza, a fia costureira, a matriarca respeitada, estava grávida. E o silêncio que se seguiu foi o som do seu mundo desabando. Para entender o terremoto, era preciso conhecer o terreno. A vida de Efigênia, até aquele dia fatídico, fora uma colcha de retalhos costurada com fios de resiliência, solidão e uma fé teimosa. Nascida e criada em Poções, uma cidadezinha aninhada no coração do semiárido baiano, ela conhecia cada rua de paralelepípedos, cada rosto curtido pelo sol, cada história contada e recontada na Praça da Matriz. Sua casa, um pequeno refúgio de paredes caiadas e janelas azuis, era o epicentro de seu universo. No centro da sala, reinava soberana sua velha máquina de costura Singer, herança da mãe, testemunha de sua jornada. Foi com o zumbido rítmico daquela máquina que ela silenciou o choro da fome, vestiu seus 3 filhos e pagou as contas depois que Osvaldo, seu marido, um homem de promessas fáceis e caráter duvidoso, a trocou por uma moça mais jovem e pela miragem de uma vida melhor em São Paulo. Ele nunca mais voltou. Cícero, Damião e Luzia, seus 3 tesouros, suas 3 maiores dores de cabeça. Criou-os com a rigidez que a vida lhe ensinara. Cícero, o mais velho, era pragmático e distante, um reflexo do pai que ele tanto desprezava. Damião era o sonhador, de coração mole e cabeça no mundo. Luzia, a caçula, apegou-se à religião com um fervor que por vezes assustava a própria mãe. Assim que puderam, um a um, seguiram o mesmo caminho do pai. Não por traição, mas pela busca de oportunidades que Poções não podia oferecer. Foram para a capital paulista, deixando para trás um ninho cada vez mais vazio. Efigênia se acostumou com a solidão. Não era uma solidão amarga, mas uma companheira silenciosa. Suas manhãs eram preenchidas pelo ritual do café forte, pelas visitas à feira e pelas conversas com as vizinhas. As tardes eram dedicadas à costura, pequenos concertos e encomendas que ainda apareciam, mais por hábito do que por necessidade. As noites, no entanto, eram longas e silenciosas, preenchidas apenas pelo som dos grilos e pelas lembranças que dançavam na penumbra. Foi nesse cenário de quietude que Francisco surgiu. Chico, como ela o chamava. Ele era um menino de 15 anos, magro, de olhos assustados, que apareceu em sua porta fugindo de uma vida de abandono e pequenos delitos na rodoviária. Algo naqueles olhos a fez lembrar de seus próprios filhos, da vulnerabilidade que o mundo se apressa em esmagar. Ela o acolheu, deu-lhe um prato de comida, um colchão no quartinho dos fundos e, o mais importante, deu-lhe regras. Chico se afeiçoou a ela com a devoção de um náufrago a uma tábua de salvação. Ele a chamava de Dona Fia, mas o respeito em sua voz continha o peso da palavra mãe. Ele cresceu sob seu teto, transformando-se num rapaz trabalhador e honesto. Fazia bicos como ajudante de pedreiro, consertava o que quebrava na casa, e sua presença preencheu o silêncio que os filhos de Efigênia haviam deixado. Ele era o filho que ficara. Era ele quem a levava ao médico, quem carregava as sacolas da feira, quem sentava com ela na varanda ao entardecer para ouvir suas histórias. A relação entre eles era um porto seguro para ambos. Para ele, a única família que conhecera. Para ela, um bálsamo para a solidão e a saudade. O afeto que os unia era visto por toda a vizinhança como puro e maternal.
Nem mesmo eles poderia imaginar que um dia, numa noite de fraqueza e carência, a linha que separava o amor de mãe do amor de mulher se tornaria perigosamente tênue. Tudo começou sutilmente, como a primeira brisa que anuncia a chuva. Uma tontura súbita ao se levantar da cadeira de balanço. Efigênia a atribuiu ao calor inclemente de novembro, que transformava o ar de poções numa massa espessa e ofegante. É a pressão, fia. Coisa da idade, disse para si mesma, abanando-se com um leque de palha. Depois veio o cansaço. Um cansaço profundo, que se instalava em seus ossos e a fazia desejar a cama muito antes do sol se pôr. Suas caminhadas matinais até a padaria tornaram-se um esforço hercúleo. A linha parecia escapar da agulha com mais frequência, e seus dedos, antes tão ágeis, sentiam-se desajeitados. Estou ficando velha. Só isso, ela resmungava, frustrada, para o retrato dos filhos na estante. Certo dia, enquanto cuidava do pequeno jardim nos fundos de casa, o cheiro forte da dama da noite, que ela tanto amava, revirou seu estômago. Apoiou-se na parede, a respiração curta, sentindo uma onda de enjoo que a deixou pálida e suando frio. Dona Maricota, sua vizinha de uma vida inteira, uma mulher robusta de risada fácil e opiniões firmes, a viu pelo muro baixo. Que foi, fia? Viu a assombração? Foi o cheiro da flor, Maricota. Me deu uma coisa ruim. Efigênia respondeu, a voz fraca. Maricota estalou a língua. Isso é maleita, mulher. Coisa que se comeu e não caiu bem. Tome um chá de boldo bem amargo que passa logo. Efigênia seguiu o conselho. Tomou o chá, que desceu rasgando a garganta, mas o mal-estar persistiu, indo e vindo como uma maré teimosa. As tonturas se tornaram mais frequentes, e uma sensibilidade estranha tomou conta de seus seios. Tudo era atribuído à idade, à menopausa tardia, à pressão, o fígado. Qualquer explicação era mais plausível do que a verdade. Francisco, sempre atento, notou a mudança. A senhora tá quieta, dona Fia. Tá sentindo alguma coisa? Ele perguntou uma noite, enquanto jantavam em silêncio na cozinha. A luz amarelada da lâmpada nua realçava as olheiras sob os olhos dela. É só canseira, Chico. O corpo da gente não é mais o mesmo. Ela desconversou, evitando o olhar preocupado do rapaz. Ele não insistiu, mas seus gestos se tornaram ainda mais cuidadosos. Passou a carregar os baldes de água para ela, a varrer o quintal sem que ela pedisse, a garantir que ela se alimentasse direito. A preocupação dele era um conforto, e ao mesmo tempo, um espinho. Cada ato de bondade era uma lembrança silenciosa daquela noite, daquele momento de confusão que ambos haviam decidido enterrar sob um pacto de silêncio. Os dias se arrastaram, e os sintomas se intensificaram. As vizinhas começaram a comentar. Fia anda tão pálida, diziam na porta da venda. Parece que envelheceu 10 anos em um mês. Os cochichos eram de preocupação, ainda não de malícia. A gota d'água foi numa manhã de domingo, na saída da missa. Efigênia sentiu o mundo girar violentamente e precisou se apoiar na parede da igreja para não cair. O sol forte dançava em pontos pretos diante de seus olhos. Foi Dona Maricota quem a amparou, com seu braço forte. Chega, Fia. Você não é mais nenhuma menina para ficar se fazendo de forte. Amanhã bem cedo vou com você até o posto. Isso não é canseira, não. Isso é coisa que precisa de doutor. Efigênia, fraca demais para discutir, apenas assentiu. O medo de uma doença séria era agora maior do que a teimosia em admitir que algo estava errado. Mal sabia ela que a realidade era infinitamente mais complexa e assustadora do que qualquer enfermidade que pudesse imaginar. O posto de saúde de Poções era um microcosmo da cidade. Um prédio baixo, com a pintura desbotada pelo sol, onde a paciência era um artigo de primeira necessidade. Na manhã de segunda-feira, o lugar já fervilhava de vida. Mães com crianças de colo, idosos tossindo em lenços de pano, gente com o olhar perdido, todos unidos pela comunhão da espera. Efigênia e Maricota encontraram 2 lugares vagos em um banco de madeira comprido e desconfortável. O ar era uma mistura do cheiro de desinfetante com o odor de doença e preocupação. Fia sentia-se um peixe fora d'água. Sempre fora uma mulher de saúde de ferro. Suas visitas ao médico eram raras, quase um evento. Agora,
Sentada ali, sentia-se exposta, vulnerável. Não sei por que vim, Efigênia sussurrou para a amiga, mas para si mesma. Era só tomar um remédio para a pressão e pronto. Deixe de ser teimosa. Maricota retrucou em voz baixa, mas firme. Saúde não é brincadeira. E você não tá com cara de quem precisa só de remédio para pressão. As horas se arrastaram. O sol subia no céu, aquecendo a sala de espera e tornando a atmosfera ainda mais opressiva. Pessoas eram chamadas, outras chegavam. Efigênia observava os rostos, as expressões de dor, de tédio, de esperança. Viu uma moça muito jovem, com uma barriga proeminente, sorrir ao sentir o bebê se mexer. A imagem provocou um aperto estranho em seu peito, uma sensação que ela não soube nomear. Finalmente, depois de uma eternidade, uma voz chamou. Efigênia de Souza. Seu corpo enrijeceu. Maricota lhe deu um aperto encorajador no braço. Vá lá. Estou te esperando aqui. Efigênia se levantou, as pernas um pouco trêmulas, e seguiu por um corredor estreito até a sala indicada. A enfermeira Eliane, com seu jaleco branco impecável e um ar de eficiência apressada, mal ergueu os olhos do prontuário. Sente-se, dona Efigênia. O que a senhora está sentindo? A pergunta era padrão, automática. Com a voz hesitante, Fia descreveu os sintomas. As tonturas, o cansaço, os enjoos. Eliane anotava tudo num formulário, a caneta correndo rápida pelo papel. Pressão alta, provavelmente. Coisa da idade. A enfermeira diagnosticou, sem tirar os olhos da prancheta. Vou aferir a sua pressão e o doutor já vem lhe examinar. Enquanto Eliane envolvia seu braço com o aparelho, Efigênia sentia uma crescente irritação. Coisa da idade. A frase ecoava em sua mente. Era como se, a partir de certa idade, o corpo de uma mulher se tornasse um livro velho, cujas páginas amareladas já não guardavam surpresas, apenas o inevitável declínio. A pressão, para sua surpresa, estava normal. Eliane franziu a testa. Estranho. O médico, Dr. Carlos, um homem de meia idade com um ar cansado, entrou na sala. Ele ouviu o relato de Efigênia, fez algumas perguntas, apalpou seu abdômen. Seu rosto permaneceu impassível. Vamos pedir uns exames de sangue e de urina, só para descartar qualquer coisa, ele disse, a voz monótona. Pode ser uma virose, ou talvez seu fígado esteja sobrecarregado. Volte com os resultados. Efigênia saiu do consultório com a requisição de exames na mão, sentindo-se ao mesmo tempo aliviada e frustrada. Nada parecia ter sido resolvido. E então? Perguntou Maricota, ansiosa. Pediram uns exames. Acham que é virose. Ela respondeu, tentando soar despreocupada. Fizeram a coleta de sangue e urina ali mesmo, no pequeno laboratório anexo ao posto. A agulha em sua veia foi uma picada rápida, mas a sensação de incerteza que se instalou em sua alma era uma dor lenta e contínua. Enquanto esperava pelos resultados, que só sairiam em 2 dias, um pensamento incômodo, irracional e absolutamente aterrorizante começou a se formar no fundo de sua mente, um sussurro tão baixo que ela tentou ignorar, mas que se recusava a ser silenciado. Um sussurro que começava com "e se?". 2 dias depois, Efigênia voltou ao posto de saúde. Desta vez, foi sozinha. Havia uma parte dela que precisava enfrentar aquilo sem a presença protetora, mas também curiosa, de Maricota. Ela disse à amiga que só ia buscar os papéis, que não havia necessidade de ela se incomodar. A espera foi mais curta. Assim que chegou, foi chamada diretamente para a sala de Eliane. A enfermeira não estava com seu ar apressado de sempre. Havia uma quietude em seus movimentos, uma hesitação em seu olhar que disparou um alarme no peito de Fia. E foi ali, naquela sala pequena e abafada, que a palavra foi dita. Grávida. A negação foi sua primeira trincheira. Uma muralha erguida às pressas contra o absurdo. Isso é impossível. Deve haver um engano. Trocaram meu exame com o de outra pessoa. Nós conferimos tudo, dona Fia. O nome, o número do prontuário. Eliane insistiu. A voz suave, como se falasse com uma criança assustada. As taxas hormonais são inequívocas. Efigênia sentiu o ar faltar. A realidade começou a se infiltrar pelas rachaduras de sua negação, fria e cortante. Sua mente, em pânico, correu para a única noite.
O único momento em que a ordem de sua vida havia sido quebrada. Uma noite de temporal, uns 2 meses atrás. A chuva caía torrencialmente, castigando o telhado de zinco. A energia havia acabado, mergulhando a casa numa escuridão profunda, quebrada apenas pela luz trêmula de um candeeiro. Ela e Chico estavam na cozinha, em silêncio, ouvindo a fúria da tempestade lá fora. A solidão naquela noite parecia mais pesada, mais palpável. Ela falava da saudade dos filhos, do medo de envelhecer e morrer sozinha. Ele falava da falta de um rumo, do vazio de não pertencer a lugar nenhum, de não ter ninguém. As palavras de consolo se transformaram em um abraço que durou mais do que o necessário. No escuro, na vulnerabilidade compartilhada, as fronteiras se dissolveram. Não foi um ato de paixão, mas de uma carência desesperada, um encontro de 2 solidões que buscaram, de forma desajeitada e errada, um breve momento de calor humano, um erro, uma fraqueza, um segredo que eles juraram levar para o túmulo. E agora, aquele segredo estava crescendo dentro dela. Não, não pode ser, ela murmurou, a cabeça girando. Com a minha idade, Deus não faria isso comigo. Milagres acontecem, Dona Fia. E a medicina tem suas surpresas, disse Eliane, tentando encontrar as palavras certas, mas soando apenas como um clichê vazio. Isso não é um milagre, menina. A voz de Efigênia saiu rouca, carregada de um desespero que assustou a si mesma. Isso é uma vergonha, uma sentença. Ela se levantou, cambaleante. O pequeno consultório parecia um caixão. Ela precisava de ar, precisava fugir daquele olhar de pena, daquela verdade insuportável. Sem dizer mais uma palavra, virou-se e saiu, deixando para trás a enfermeira atônita e a folha de papel sobre a mesa. Um veredito silencioso que gritava o fim de sua paz. O caminho de volta para casa foi uma névoa. As ruas familiares de Poções pareciam estranhas, hostis. Cada rosto que passava por ela parecia saber, cada olhar parecia julgá-la. O sol do meio-dia queimava sua pele, mas por dentro, Efigênia sentia um frio de morte. A costureira, a mulher honrada, a avó. Todas essas identidades se desfaziam, substituídas por uma nova, monstruosa, a velha grávida, o escândalo ambulante de Poções. Ao fechar a porta de casa atrás de si, o som do trinco ecoou como o selar de uma tumba. A casa, seu refúgio, de repente pareceu uma prisão. O silêncio, antes um companheiro, agora era acusador. Cada objeto parecia observá-la. O retrato dos filhos na estante, com seus sorrisos congelados no tempo, a Bíblia aberta sobre a mesinha de centro, o avental pendurado atrás da porta. Efigênia caminhou até a cozinha como um autômato e sentou-se à mesa, a mesma mesa onde a fraqueza havia acontecido. Ela apoiou os cotovelos e enterrou o rosto nas mãos, mas as lágrimas não vieram. Havia apenas um vazio gelado, um estado de choque que paralisava seus sentimentos. A lembrança daquela noite voltou, não mais como um borrão, mas com uma clareza dolorosa. A chuva, o escuro, a confissão mútua de solidão. Chico, com seus 20 e poucos anos, chorando como o menino que ainda era, falando do medo de ser sempre sozinho no mundo. E ela, a mulher que deveria ser sua fortaleza, sua mãe, sentindo o peso de sua própria solidão, da ausência de um toque, de um afeto que não fosse o de filhos distantes. O toque de sua mão no cabelo dele, um gesto que começou como consolo maternal, o olhar que ele lhe dirigiu, cheio de uma gratidão e uma adoração que, na penumbra, se confundiram com outra coisa, e o beijo, desajeitado, hesitante, nascido mais do desespero do que do desejo. Foi um lapso, um momento de insanidade, do qual ambos se arrependeram no instante em que a luz da manhã revelou a magnitude do que haviam feito. No dia seguinte, um constrangimento pesado se instalou entre eles. Não falaram sobre o assunto. Um pacto mudo foi selado. Aquilo nunca aconteceu. Eles voltaram à sua rotina, à formalidade de Dona Fia e Chico, esperando que o tempo apagasse a memória daquela transgressão. Mas o tempo, traiçoeiro, não apagara. Pelo contrário, dera-lhe um fruto que crescia em seu ventre, uma prova viva do segredo que ela carregava. Como ela olharia para Chico agora? Como poderia encarar o rapaz que ela acolheu como filho, sabendo que ele era o pai da criança em seu ventre? A vergonha a consumia,
uma labareda quente que subia do estômago para a garganta. Era uma traição a tudo o que ela acreditava, a sua fé, a memória de seus pais, ao amor maternal que ela sentia por ele. O som da porta se abrindo a sobressaltou. Era Chico, voltando do trabalho, o rosto suado e cansado, mas com um sorriso nos lábios. Boa tarde, dona Fia. O calor hoje tá de matar. A senhora foi no posto? Descobriu o que tem? Efigênia ergueu o rosto. A luz da tarde que entrava pela janela da cozinha iluminava o rapaz, destacando sua juventude, sua inocência em relação à bomba que estava prestes a explodir. Ela o olhou, e pela primeira vez, não viu o menino que salvara da rua, nem o filho postiço que a ajudava. Viu o homem, o pai de seu filho, e o peso daquele segredo a esmagou. Ela não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça negativamente, os lábios tremendo. Uma única lágrima, quente e pesada, finalmente escapou e rolou por sua face enrugada. Chico desfez o sorriso, a preocupação tomando conta de suas feições. O que foi, dona Fia? O médico disse que é coisa grave? Pelo amor de Deus, fale alguma coisa. Ela abriu a boca para falar, para contar a verdade e dividir aquele fardo insuportável, mas as palavras não saíram. O medo a paralisou. O medo de sua reação, do nojo, da acusação em seus olhos. O medo de perdê-lo para sempre, de ficar completamente, irremediavelmente sozinha. Não é nada, Chico. Ela mentiu, a voz um fio. É só a pressão. O médico disse que é a pressão. Ela se levantou e foi para o seu quarto, fechando a porta atrás de si. Deixou-o na cozinha, confuso e preocupado. Deitada na cama, no escuro, Efigênia abraçou o próprio ventre. O segredo era só dela. Um fardo pesado demais para uma mulher só, mas que ela, por enquanto, teria que carregar em silêncio. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Efigênia. O segredo fermentava dentro dela, azedando seus pensamentos e envenenando sua paz. Ela se movia pela casa como uma sombra, realizando as tarefas domésticas no piloto automático. Evitava Chico, inventando dores de cabeça e cansaço para se recolher mais cedo. O rapaz, sem entender a súbita distância, a observava com uma preocupação silenciosa que só aumentava a culpa dela. A comida não descia. O sono não vinha. As noites eram passadas em claro, encarando o teto, enquanto a enormidade de sua situação a assaltava. A gravidez, o julgamento da cidade, a reação de seus filhos. E Chico. Acima de tudo, Chico. Ela sabia que não conseguiria guardar aquilo por muito tempo. O segredo era uma panela de pressão prestes a explodir. Precisava contar a alguém, a uma alma viva, ou enlouqueceria. E só havia uma pessoa em Poções em quem ela confiava o suficiente, apesar de seu gênio intempestivo. Dona Maricota. Num final de tarde, quando o sol já se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Efigênia atravessou a rua e bateu na porta da vizinha. Maricota a recebeu com seu sorriso de sempre, mas que logo se desfez ao ver o estado da amiga. Fia, minha Nossa Senhora. Que cara é essa? Parece que você viu um fantasma. Entre, mulher! Entre! Elas se sentaram nas cadeiras de balanço na varanda. Um ritual de anos. Maricota lhe ofereceu um copo d'água com açúcar. Efigênia bebeu em goles pequenos, as mãos tremendo tanto que a água quase derramou. Então, desabafa. O que o médico disse de verdade? Maricota perguntou, o tom agora sério. Efigênia olhou para as mãos em seu colo. A coragem que a levara até ali parecia ter evaporado. Maricota, você é minha amiga há mais de 40 anos. Você me viu criar meus filhos, me viu chorar quando Osvaldo foi embora. Você nunca me julgou. E não vou começar agora. Fale, Fia. Respirando fundo, como se fosse mergulhar em águas profundas e geladas, Efigênia contou. As palavras saíram tropeçadas, sussurradas, cheias de pausas e hesitações. Contou sobre os exames, sobre a confirmação da enfermeira. Maricota ouvia em silêncio, o movimento de sua cadeira de balanço cessando lentamente até parar por completo. Sua expressão passou da preocupação à mais pura incredulidade. Seus olhos se arregalaram. A boca se abriu ligeiramente. Quando Efigênia terminou, um silêncio pesado caiu sobre a varanda. O único som era o canto insistente de um grilo. Repete. Maricota disse finalmente, a voz baixa, quase irreconhecível.
Estou grávida, Maricota. A vizinha balançou a cabeça, como se tentasse espantar um pensamento absurdo. Não, Fia, isso não existe. É engano do posto. Alguma moça nova fez o exame e trocaram os nomes. Só pode ser. Não é engano. Efigênia insistiu, a voz embargada. É verdade. Maricota a encarou por um longo tempo. O choque em seu rosto começou a dar lugar a uma profusão de outras emoções. Havia pena, confusão e, sim, um lampejo de julgamento que Efigênia temeu ver. Mas como, Fia? Pelo amor de Deus. Com quem? A pergunta era inevitável. A peça que faltava no quebra-cabeça inacreditável. Efigênia sentiu o rosto queimar. Essa era a parte mais difícil. A confissão da vergonha. Ela não conseguiu falar o nome. Apenas balançou a cabeça. As lágrimas finalmente correndo livres por seu rosto. O olhar de Maricota se desviou por um instante, na direção da casa de Efigênia, do outro lado da rua. Sua mente, rápida como um raio, começou a conectar os pontos. A reclusão de Fia, a presença constante de Chico. O entendimento brilhou em seus olhos, seguido por um horror que fez Efigênia se encolher. Não me diga que... Maricota começou, a voz um fio de espanto. O menino... Chico? Efigênia não precisou responder. Seu soluço foi a confirmação. Dona Maricota se levantou de um pulo, a cadeira de balanço rangendo em protesto. Ela andou de um lado para o outro na pequena varanda, as mãos na cabeça. Meu Deus do céu, Fia. Minha Nossa Senhora Aparecida. Que arrumação é essa? O menino que você criou como filho. Fia. O que você fez da sua vida? As palavras, mesmo ditas em choque e não com maldade, atingiram Efigênia como pedras. Ela esperava consolo, mas encontrou a personificação de seus piores medos. A primeira voz do julgamento que estava por vir. E doeu. Doeu profundamente. Em uma cidade como Poções, um segredo daquela magnitude tinha a vida útil de uma borboleta. Dona Maricota, apesar de ser amiga de Efigênia, também era humana. E a história era simplesmente inacreditável. Pesada demais para ser guardada por uma pessoa só. Ela não contou com malícia. Foi mais um desabafo, uma necessidade de compartilhar o absurdo. Contou para a prima, em tom de confidência, jurando o segredo. Você não vai acreditar no que aconteceu com a Fia, mas pelo amor de Deus, bico calado. A prima, por sua vez, contou para a comadre na fila da lotérica, sob o mesmo juramento. A comadre sussurrou para o marido, que comentou com os amigos na mesa do bar. E assim, o vento da fofoca começou a soprar. Primeiro, como uma brisa leve, um boato sussurrado. Você soube da Fia costureira? Diz que tá com uma doença esquisita. Depois, a brisa se tornou um vento forte, distorcendo os fatos. Dizem que ela tá variando da cabeça, falando coisa com coisa, até que, inevitavelmente, a verdade, ou uma versão dela, veio à tona, explodindo como uma tempestade sobre a cidade. A velha Fia tá grávida! A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Na feira de sábado, era o único assunto. Nas portas das casas, as comadres discutiam o absurdo em voz baixa. Na igreja, os olhares que antes eram de respeito se tornaram uma mistura de curiosidade mórbida e reprovação. Efigênia sentiu a mudança imediatamente. Ao sair para comprar pão, as conversas cessavam à sua passagem. Os vizinhos, que antes a cumprimentavam com um bom dia, Dona Fia, agora desviavam o olhar ou ofereciam um aceno rápido e constrangido. Ela se tornou um espetáculo. As pessoas a observavam de longe, cochichando atrás das mãos, analisando sua silhueta em busca de qualquer sinal da gravidez improvável. O apelido veio rápido, cruel como só as alcunhas de cidade pequena conseguem ser. A vovó-mãe. Chico, alheio à verdadeira natureza do segredo, não entendia a mudança no tratamento. O povo dessa cidade tá esquisito, Dona Fia. Parece que todo mundo tá com raiva da gente. Cada palavra inocente dele era uma faca no coração de Efigênia. Ela sabia que precisava contar a ele, que não era justo deixá-lo no escuro, sendo alvo de um julgamento que ele nem compreendia, mas o medo a paralisava. A humilhação era um fardo constante. Um dia, na farmácia, ela ouviu duas mulheres comentando atrás de uma prateleira de shampoos. É um castigo de Deus, com certeza. Uma mulher dessa idade, sem marido,
Deve ter se metido com algum Zé Ninguém, um andarilho. A outra respondeu: pior, minha amiga. Dizem que o pai é aquele rapaz que mora com ela. O que ela criou? Não é uma vergonha? Efigênia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Deixou os remédios no balcão e saiu da farmácia às pressas, o coração martelando, as bochechas em fogo. Correu para casa, trancou-se no quarto e desabou a chorar. Eram soluços de raiva, de vergonha, de uma solidão avassaladora. O mundo dela, antes um lugar seguro e previsível, havia se tornado um palco onde ela era a atração principal de uma peça humilhante. Os muros de sua casa já não eram suficientes para protegê-la. O julgamento da cidade a encontrava em todos os lugares, nos olhares, nos sussurros, no silêncio acusador. Poções, a cidade que era todo o seu mundo, agora era sua juíza e sua carrasca. Se o julgamento da cidade era uma ferida aberta, a reação de seus filhos seria o sal jogado sobre ela. Efigênia adiou a ligação o máximo que pôde, criando um casulo de negação. Mas a notícia, mesmo percorrendo os caminhos lentos do sertão para a metrópole, era inevitável. E chegou a São Paulo através de uma prima distante, que ligou para Luzia para dar os pêsames, como se a mãe estivesse morrendo. O telefone tocou numa terça-feira à noite. Era Cícero, o mais velho, o mais pragmático. Sua voz, do outro lado da linha, era fria e controlada, o que a assustou mais do que qualquer grito. Mãe, que história é essa que tá correndo por aí? É alguma brincadeira de mau gosto do povo de Poções? Efigênia respirou fundo, segurando o telefone com a mão suada. Não é brincadeira, meu filho. Houve um silêncio longo e pesado. Ela podia quase ouvir os pensamentos de Cícero, calculando, processando o absurdo. A senhora está me dizendo que é verdade? Que a senhora, com 63 anos, está grávida? A palavra saiu de sua boca com dificuldade, como se fosse algo sujo. Sim, Cícero. É verdade. Pelo amor de Deus, mãe. A calma dele se quebrou. A senhora perdeu o juízo? Como isso foi acontecer? De quem é essa criança? A pergunta que ela mais temia. Isso não importa agora. Claro que importa. A senhora virou a piada da cidade. E nós, seus filhos, a vergonha. Quem é o pai? Foi algum aproveitador? Algum safado que se aproveitou da sua solidão? A acusação implícita a feriu. Ninguém se aproveitou de mim, Cícero. Foi um erro. Um erro? Mãe, a senhora tem noção do que está fazendo com o nome da nossa família? O que as pessoas vão pensar? O que eu vou dizer aos meus colegas de trabalho? Minha mãe de 63 anos resolveu ter um filho bastardo? Cada palavra era um golpe. Ela tentou se defender, mas sua voz era fraca. Eu não pedi por isso, mas também não evitou. Ele a cortou. Eu não sei o que a senhora tem na cabeça, mas eu não quero fazer parte dessa loucura. Quando essa criança nascer, não me considere tio. E não espere minha ajuda. A ligação terminou com um clique seco, deixando Efigênia tremendo, o coração em pedaços. A ligação de Damião, o filho do meio, não foi melhor. Ele chorou. Se desesperou. Mãe, por quê? Por que a senhora fez isso com a gente? A gente aqui lutando para ter uma vida decente, e a senhora apronta uma dessas. A Luzia tá trancada no quarto, não quer falar com ninguém de tanta vergonha. Luzia, a filha religiosa, foi a mais dura. Quando finalmente falou com a mãe, sua voz era gélida, cheia de uma justiça divina distorcida. A senhora profanou o seu corpo, que deveria ser um templo do Espírito Santo. A senhora pecou contra Deus e contra sua família. Isso é uma abominação. A Bíblia é clara sobre a luxúria. A senhora se entregou à carne na idade em que deveria estar se preparando para encontrar o Senhor. Luzia, minha filha, não fale assim. Efigênia implorou. Eu não tenho mais mãe. Luzia declarou, a voz cortante. A mulher que me criou morreu no dia em que se deitou com um homem para gerar o fruto do pecado. Não me procure mais. O telefone ficou mudo em sua mão. O veredito de seus 3 filhos havia sido unânime. Culpa. Eles a haviam abandonado, virado as costas no momento em que ela mais precisava de apoio. O ninho, há muito vazio, agora estava destruído. O laço que os unia, o amor de mãe, havia sido cortado pela faca afiada da vergonha e do preconceito. Naquela noite, Efigênia de Souza chorou não pela criança em seu ventre, mas pelos filhos que acabara de perder.
A condenação dos filhos foi a tempestade que arrancou Efigênia de sua paralisia. A dor da rejeição foi tão intensa que a anestesiou para qualquer outro medo. Não havia mais nada a perder. Ela precisava contar a verdade a Francisco. Era o último e mais difícil passo. Ela o esperou voltar do trabalho. Ele entrou em casa, como sempre, cansado, e foi direto para o filtro de barro beber um copo d'água. Efigênia estava sentada na cozinha, as mãos cruzadas sobre a mesa, o rosto uma máscara de determinação. Chico, senta. A gente precisa conversar. Ela disse, a voz firme, sem espaço para evasivas. Ele percebeu a gravidade no tom dela e obedeceu, sentando-se na cadeira à sua frente. A luz do fim de tarde entrava pela janela, criando longas sombras na cozinha. Eu fui ao médico, como você sabe. Ela começou, olhando diretamente nos olhos dele. Eles descobriram o que eu tenho. E o que é? É grave? Ele perguntou, a preocupação genuína em sua voz. Efigênia respirou fundo. Não é uma doença, Chico. Eu estou esperando um filho. Francisco a encarou, confuso. Uma ruga se formou entre suas sobrancelhas. Ele sorriu. Um sorriso nervoso, como se ela estivesse contando uma piada. Como assim, dona Fia? A senhora tá brincando, né? Eu nunca falei tão sério na minha vida. Ela respondeu, o rosto impassível. O sorriso de Chico desapareceu. Ele olhou para o rosto dela, para a seriedade em seus olhos. E a compreensão começou a clarear em sua mente, lenta e aterrorizante. Ele balançou a cabeça, a negação espelhada na mesma reação que todos tiveram. Não pode ser. Como? Efigênia não desviou o olhar. Ela precisava que ele enfrentasse a realidade junto com ela. Você sabe como, Chico? Aquela noite da chuva. O nome do pai não precisava ser dito. O entendimento atingiu Francisco com a força de um soco no estômago. Ele empalideceu, a cor sumindo de seu rosto como se toda a vida tivesse sido drenada dele. Seus olhos se arregalaram em puro terror. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu sei que é um choque. Efigênia continuou, a voz mais suave agora, quase um sussurro. É um choque para mim também. Eu não sei como isso foi acontecer com a minha idade, mas aconteceu. Francisco se levantou de um salto, a cadeira arrastando ruidosamente no chão de cimento queimado. Ele andava de um lado para o outro na pequena cozinha, as mãos na cabeça, o pânico estampado em cada músculo de seu corpo. Não. Ele repetia como uma ladainha. Isso não pode estar acontecendo. Dona Fia, pelo amor de Deus, me diz que é mentira. Eu não posso. A senhora é como uma mãe para mim. Eu sei, Chico, eu sei. A voz dela estava embargada. Foi um erro terrível de nós dois. Mas agora tem uma consequência. Uma vida. Ele parou de andar e a encarou. Os olhos cheios de uma mistura de medo, culpa e acusação. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ele perguntou, a voz beirando a histeria. O povo na rua, os cochichos. É por isso? Todo mundo já sabe? Efigênia apenas assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. A percepção da dimensão pública do desastre o atingiu. Ele não era apenas o rapaz que morava com a costureira. Ele era o pai, o pivô do escândalo. A vergonha que ele sentia era palpável, um manto pesado que o sufocava. Ele olhou para Efigênia, a mulher que o salvara, e viu não uma cúmplice, mas a fonte de sua ruína. Naquele momento, o peso da responsabilidade, do julgamento e do futuro incerto foi demais para ele. O menino assustado, que um dia fugiu da rodoviária, ressurgiu dentro do homem, e sua única reação foi a mesma de anos atrás. Fugir. Eu não posso. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Eu não consigo ficar aqui. E sem outra palavra, ele se virou e saiu correndo pela porta dos fundos, desaparecendo na escuridão que começava a cair. Efigênia ficou sozinha na cozinha, ouvindo o som dos próprios soluços, o segredo finalmente revelado. Mas o fardo, agora, era só dela mais uma vez. A escuridão do quintal engoliu Francisco. Mas ele não parou de correr. Correu sem rumo pelas ruas de terra de poções, o ar da noite queimando seus pulmões. As luzes das casas pareciam olhos acusadores. Cada janela uma testemunha de sua vergonha. A notícia de Efigênia era uma avalanche que o soterrava. Pai.
Ele ia ser pai. E a mãe era a mulher que ele via como sua salvadora, sua figura materna. A transgressão, o pecado, a confusão de sentimentos o deixavam enjoado. Ele se viu na pequena rodoviária, o mesmo lugar de onde Efigênia o resgatara anos antes. O cheiro de poeira e óleo diesel era o mesmo. O ciclo de sua vida parecia se fechar de uma forma cruel e irônica. Ele estava fugindo de novo. Mas desta vez, não fugia da fome ou da violência, mas de si mesmo, de uma responsabilidade que ele não tinha a menor ideia de como carregar. Ele voltou para casa furtivamente, como um ladrão. A luz da cozinha estava apagada. Efigênia devia estar em seu quarto. Em silêncio, ele pegou uma mochila velha, enfiou dentro algumas peças de roupa, seus poucos documentos e o dinheiro que vinha guardando de seus bicos. Cada movimento era executado com a urgência do pânico. Deixou um bilhete sobre a mesa da cozinha. Um bilhete covarde, escrito às pressas em um pedaço de papel de pão. Dona Fia, me perdoe. Eu não consigo. Eu não sou homem para isso. Vou para Vitória da Conquista tentar a vida. Vou mandar dinheiro assim que puder. Me perdoe. Nem sequer assinou o nome. Com a mochila nas costas, ele saiu de casa pela última vez, sem olhar para trás. Na rodoviária, pegou o primeiro ônibus que estava saindo, um veículo velho e barulhento que ia para a Vitória da Conquista. Sentou-se na janela e, enquanto o ônibus se afastava das luzes de Poções, ele sentiu um misto de alívio e uma culpa devastadora. Estava abandonando Efigênia, a única pessoa que já havia se importado com ele. Estava abandonando seu filho, mas o medo era maior que a lealdade, maior que a honra. Em Vitória da Conquista, uma cidade grande e impessoal em comparação com Poções, Francisco se sentiu ainda mais perdido. Conseguiu um quarto barato em uma pensão e um trabalho pesado na construção civil. Os dias eram uma rotina entorpecente de esforço físico e exaustão, mas as noites eram um tormento. O rosto de Efigênia, sua decepção, o assombrava. A palavra pai ecoava em sua mente. Ele tentava se convencer de que havia feito a coisa certa, que sua presença em Poções só traria mais vergonha para Efigênia, que de longe, mandando dinheiro, ele seria mais útil, mas eram apenas desculpas para acalmar sua consciência pesada. A verdade é que ele fugiu porque era fraco, porque a ideia de enfrentar a cidade, de assumir a paternidade naquela situação bizarra, era um fardo pesado demais para seus ombros jovens. Enquanto isso, em Poções, Efigênia encontrou o bilhete na manhã seguinte. Ela o leu, e um cansaço profundo, uma resignação dolorosa, tomou conta de seu corpo. Ela não sentiu raiva, apenas uma imensa tristeza. O menino que ela acolheu ainda era, no fundo, apenas um menino assustado. A fuga dele era a prova final de sua solidão. Agora ela estava verdadeiramente sozinha, rejeitada pelos filhos, julgada pela cidade e abandonada pelo pai de seu filho. O mundo inteiro lhe virara as costas. Com a partida de Francisco, a solidão de Efigênia deixou de ser uma companheira silenciosa e se tornou uma presença ruidosa e opressora. O silêncio na casa era ensurdecedor, preenchido apenas pelo zumbido ocasional de sua máquina de costura e pelo som de seus próprios pensamentos. Os dias se arrastavam em uma monotonia cinzenta. Ela mal saía de casa, limitando suas idas à rua ao estritamente necessário. O mercado, a farmácia, cada incursão era uma provação. Os olhares de pena e desprezo a seguiam como sombras. A fofoca agora tinha um novo capítulo. E o rapaz? Sumiu no mundo, claro. Deixou a velha com o problema para criar sozinha. As noites eram as piores. Deitada na cama, no escuro, o desespero a visitava. Ela rezava, mas suas orações pareciam bater no teto e voltar, sem resposta. Questionava Deus, em sussurros amargos. Por quê, meu Deus? Que mal eu fiz para merecer tanto castigo? Tiraste meu marido, levaste meus filhos para longe, e agora me dás essa cruz, essa vergonha na minha velhice. Seus filhos não ligaram mais. O silêncio deles era uma condenação final. Ela estava grávida e completamente desamparada. Uma ilha de vergonha em meio a uma comunidade hostil. O corpo, alheio ao seu tormento emocional, continuava sua jornada implacável. Os enjoos matinais a deixavam fraca, os seios doloridos, o cansaço constante. Era uma gravidez de alto risco,
A enfermeira Eliane a alertara. A pressão precisava ser monitorada, a alimentação, cuidada. Mas como cuidar de si mesma quando a alma estava doente? Houve momentos em que a escuridão foi quase total. Pensamentos sombrios flertaram com sua mente. A ideia de desistir, de simplesmente se deixar levar, era tentadora. O que aprendia a este mundo de dor e humilhação foi numa tarde chuvosa, muito parecida com a noite da transgressão, que a resposta veio. Ela estava sentada na cadeira de balanço, o olhar perdido na cortina de água que caía lá fora, sentindo-se a mulher mais solitária do mundo. E então, ela sentiu. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível, um tremular suave, uma borboleta batendo asas dentro de seu ventre. Ela prendeu a respiração, imóvel, esperando, e sentiu de novo, um pequeno, mas definido chute. Naquele instante, algo mudou. A gravidez, que até então fora uma abstração, um problema, uma vergonha, tornou-se real. Não era um conceito, era uma vida. Uma pequena vida, inocente de todo o drama, de todo o pecado, que dependia inteiramente dela. Efigênia pousou a mão sobre o ventre, e as lágrimas que vieram não eram de desespero, mas de uma emoção nova e avassaladora. Um instinto primitivo, feroz, despertou dentro dela. O instinto de mãe. Aquele pequeno ser não era uma maldição. Era seu. Era uma semente que o destino, por mais tortuosos que fossem seus caminhos, havia plantado nela. Ninguém mais no mundo o queria. Seus irmãos o rejeitavam. Seu pai o abandonara. A sociedade o condenava antes mesmo de nascer. Só lhe restava ela. Naquele momento de pé, sozinha em sua sala, Efigênia tomou uma decisão. Ela não iria mais se esconder. Não iria mais chorar pelos que a abandonaram. Não iria mais pedir perdão pelo seu erro. Ela iria lutar. Iria lutar por aquela vida que crescia dentro dela, com unhas e dentes, contra o mundo, se preciso fosse. A solidão ainda estava lá, mas agora, ela não estava mais sozinha. Tinha um propósito, tinha um filho. A decisão de lutar mudou a postura de Efigênia. Uma centelha de sua antiga força, a mesma que a fez criar 3 filhos sozinha, reacendeu. Ela não podia mudar os olhares e os sussurros, mas podia mudar a forma como os recebia. Começou a sair de casa de cabeça erguida, ia à feira e, quando sentia os olhos sobre si, sustentava o olhar, desafiando o julgamento com uma dignidade silenciosa. Essa mudança sutil não passou despercebida. A coragem, mesmo silenciosa, impõe uma forma de respeito, e aos poucos surgiram os primeiros aliados. Pequenas ilhas de bondade em um mar de hostilidade. A primeira foi a enfermeira Eliane. Durante uma consulta de pré-natal, Efigênia chegou ao posto sozinha, mas serena. Eliane, que esperava encontrar uma mulher destruída, viu uma fortaleza. Dona Fia, a senhora está bem? A jovem perguntou, surpresa. Estou como Deus quer, minha filha, cuidando do que ele me deu. Efigênia respondeu, a voz firme. A partir daquele dia, o tratamento de Eliane mudou. A pena deu lugar à admiração. Ela passou a ligar para Efigênia para saber se estava se alimentando direito, se havia medido a pressão. Trazia amostras grátis de vitaminas. E mais importante, a tratava com um respeito profissional e humano que Fia não encontrava em mais nenhum lugar. O segundo aliado veio de um lugar inesperado. A igreja. Padre Inácio, um senhor de cabelos brancos e olhar bondoso, percebeu que Efigênia continuava a ir à missa todos os domingos, mesmo sentando-se no último banco, como uma penitente. Ele via os olhares que ela recebia, a forma como as pessoas se afastavam para não sentar perto dela. Um dia, após a missa, ele a abordou discretamente. Minha filha, a casa de Deus é a casa de todos, principalmente dos que carregam fardos pesados. Efigênia esperava um sermão, uma reprimenda. Mas o padre apenas a convidou para conversar em sua sala. Ela, com o pé atrás, aceitou. Lá ele não falou de pecado ou de vergonha. Falou de perdão, de compaixão e da misteriosa vontade de Deus. A vida que você carrega é sagrada, Efigênia. Não importa como ela foi concebida. É uma alma, um presente de Deus. Cuide bem dela. E ignore as línguas que, em nome de uma falsa moralidade, se esquecem do principal mandamento, o amor. As palavras do padre foram um bálsamo para sua alma ferida.
Ela não estava mais excomungada aos olhos de sua fé. Até mesmo Dona Maricota, após o choque inicial, começou a se reaproximar. A raiva e o julgamento deram lugar à velha amizade e a uma preocupação genuína. Ela via a luta solitária de Fia e seu coração se condoía. Voltou a levar-lhe um prato de comida, a sentar-se com ela na varanda. As conversas ainda eram difíceis. O elefante na sala era enorme, mas a ponte da amizade estava sendo lentamente reconstruída. Você é mais teimosa que uma mula, Efigênia de Souza, Maricota disse um dia com um suspiro. Mas eu não vou deixar minha amiga de uma vida inteira passar por isso sozinha. Esses pequenos atos de bondade eram como poços de água no deserto. Eles não mudavam a paisagem árida do julgamento geral, mas davam a Efigênia a força necessária para continuar a travessia. Ela não estava mais completamente só. Tinha uma enfermeira, um padre e uma amiga teimosa. E dentro de si, uma vida que crescia, lembrando-a todos os dias pelo que valia a pena lutar. Com a gravidez avançando, as preocupações de Efigênia se tornaram mais práticas. A pequena aposentadoria mal dava para as despesas básicas. Um bebê significava fraldas, roupas, remédios, um sem fim de necessidades que seu orçamento apertado não comportava. Foi então que ela se voltou para sua mais fiel companheira, a velha máquina de costura. Seus dedos, um pouco inchados pela gravidez, ainda guardavam a magia de décadas de ofício. Ela começou a fazer o enxoval do próprio filho. A visão era, para os padrões de poções, surreal. Uma senhora de cabelos brancos, a barriga já visível sob o vestido largo, sentada à máquina, costurando minúsculos pagãos e casaquinhos de flanela. Havia uma beleza melancólica e poderosa naquela cena. Ela, que passara a vida fazendo enxovais para os filhos dos outros, agora costurava para o seu, o filho da velhice, o fruto do escândalo. Cada ponto era uma declaração de amor e aceitação. Ela não usava os tecidos finos e os bordados que as clientes ricas exigiam. Usava retalhos coloridos que guardava há anos, transformando sobras em pequenas obras de arte. As colchas, os lençóis, as fraldinhas de pano. Tudo era feito com um esmero e um carinho que ela não dedicava a uma peça há muito tempo. Dona Maricota, ao ver o trabalho, teve uma ideia. Fia, por que você não faz uns desses para vender? Tem muita gente que não pode pagar os preços das lojas da cidade. E seu trabalho é 1000 vezes melhor. Efigênia hesitou. Quem compraria algo feito pela vovó-mãe? Mas a necessidade falou mais alto. Com a ajuda de Maricota, que se tornou sua gerente de vendas não oficial, ela montou uma pequena banca na feira de sábado, num canto discreto. No primeiro dia, as pessoas passavam, olhavam de soslaio, cochichavam e seguiam em frente. A humilhação foi grande. Efigênia sentiu vontade de juntar suas coisas e ir embora. Mas Maricota a segurou pelo braço. Fique. A qualidade do seu trabalho vai falar mais alto que a fofoca. E falou. Uma jovem mãe, com poucos recursos, se encantou com uma manta de retalhos. O preço era justo, o trabalho, impecável. Ela comprou. E na semana seguinte, voltou com uma amiga. Aos poucos, a barreira do preconceito começou a ser quebrada pela necessidade e pela admiração ao seu ofício. As mulheres de poções podiam julgá-la em suas conversas, mas não podiam negar que Efigênia de Souza era a melhor costureira da região. O dinheiro que entrava era pouco, mas ajudava. Comprava o leite, as vitaminas, guardava um trocado para as fraldas, mas o maior ganho não era financeiro. Vender seu trabalho na feira era um ato de resistência. Era Efigênia dizendo à cidade inteira: eu estou aqui. Eu sou uma costureira, uma mãe, uma mulher, e eu não vou desaparecer. Enquanto costurava as pequenas roupas, ela conversava com o bebê em seu ventre. Contava histórias, cantava cantigas de ninar que cantara para seus outros filhos. A máquina de costura, que antes era o som de sua sobrevivência solitária, agora era a trilha sonora da construção de uma nova família. Uma família de 2. Contra o mundo. Numa tarde quente de janeiro, quando a barriga de Efigênia já era grande e redonda, marcando o 8º mês de gestação, alguém bateu à sua porta. Ela se levantou com dificuldade da cadeira de balanço e foi atender, esperando que fosse Maricota. Mas a figura parada em sua soleira era um fantasma de seu passado recente. Era Francisco. Ele estava mais magro, o rosto mais anguloso, curtido pelo sol da construção civil. Havia uma barba por fazer
e uma sombra de exaustão em seus olhos. Não era mais o menino que fugira. Parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Ele segurava uma sacola de plástico numa mão e um envelope na outra. Efigênia ficou paralisada, o coração disparado. Tantos sentimentos a assaltaram de uma só vez: raiva, alívio, mágoa, uma ponta de compaixão. Chico? Ela sussurrou, a voz falhando. Dona Fia, ele disse, a voz rouca. Ele não conseguia olhá-la nos olhos. Seu olhar desceu para a barriga proeminente dela e ele engoliu em seco. A realidade de sua fuga, do filho que abandonara, estava ali, inegável diante dele. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. A voz mais firme agora. Uma muralha de proteção se erguendo ao redor de si e de seu filho. Eu não aguentava mais. Ele confessou, finalmente erguendo os olhos. E neles havia um tormento que Efigênia reconheceu. O peso na consciência. Eu não dormia direito. Vim pra acertar as coisas. Acertar as coisas? Ela repetiu, com uma ponta de ironia amarga. Você some por meses, me deixa aqui para enfrentar tudo sozinha e agora volta querendo acertar as coisas? A culpa no rosto dele se aprofundou. Eu sei. Eu fui um covarde. Não há desculpa para o que eu fiz. Eu estava com medo, apavorado. Mas fugir foi a pior coisa que eu podia ter feito. Ele estendeu o envelope. Eu juntei todo o dinheiro que ganhei. Não é muito, mas é para ajudar. E na sacola tem umas coisas, umas roupinhas, umas fraldas que eu comprei. Efigênia olhou para as mãos dele, para a oferta de paz. Parte dela queria bater a porta na cara dele, mandá-lo de volta para o inferno de culpa que ele mesmo criara. Mas outra parte, a parte que o vira chegar em sua casa como um menino assustado, sentiu pena. E, acima de tudo, ela pensou no filho deles. Aquela criança teria o direito de conhecer o pai. Por mais falho que ele fosse, ela suspirou, um som longo e cansado. Entre, Chico. Ele entrou, hesitante, e colocou as coisas sobre a mesa. A casa estava igual, mas tudo parecia diferente. O olhar dele passeava pelos detalhes. Pela pequena cesta com novelos de lã ao lado da cadeira de balanço, pelos sapatinhos de crochê sobre a mesinha, sinais da nova vida que ele tentara ignorar. A conversa foi longa e difícil. Ele contou sobre a vida em Vitória da Conquista, sobre a solidão e o remorso. Ela não contou sobre os piores momentos de sua humilhação, mas deixou claro o quão difícil havia sido. Não houve perdão fácil, nem abraços, mas houve uma trégua. Eu não quero voltar a morar aqui, Dona Fia, ele disse com sinceridade. Não seria certo. A nossa relação mudou para sempre, mas eu quero ser pai. Quero registrar a criança com meu nome. Quero ajudar a criar, a sustentar. Eu sei que errei, mas me deixe, por favor, tentar consertar. Efigênia o estudou por um longo tempo. Viu o arrependimento genuíno em seus olhos. Não era mais um menino apavorado. Era um homem tentando, desajeitadamente, assumir sua responsabilidade. A criança vai precisar de um pai, ela disse por fim. Mas as coisas vão ser do meu jeito, Chico. Minha casa, minhas regras e o nosso passado fica no passado. O que existe entre nós de agora em diante é só essa criança. Ele assentiu, os olhos marejados de alívio e gratidão. Sim, senhora. Do seu jeito. A volta de Francisco não apagou o escândalo. Pelo contrário, deu um novo fôlego à fofoca. Mas para Efigênia, era um peso a menos. Ela não estava mais 100% sozinha na jornada da maternidade. O pai, arrependido e presente, estava de volta. O último mês de gravidez foi uma longa e ansiosa espera. O corpo de Efigênia, aos 64 anos, sentia o peso da jornada. As costas doíam, os pés inchavam. E o sono era um luxo raro. Mas havia também uma serenidade que a surpreendia. A tempestade de vergonha e desespero havia passado, dando lugar a uma calma expectativa. Francisco alugou um pequeno quarto nos fundos da casa de um conhecido e arrumou um emprego na prefeitura, varrendo as ruas. Era um trabalho humilde, mas honesto. Todo final de tarde, ele passava na casa de Efigênia. Não entrava sem ser convidado. Ficava no portão, perguntava se ela precisava de algo, se estava se sentindo bem. Às vezes, ela o convidava para entrar e tomar um café. As conversas eram centradas no bebê, o nome, as preparações, as consultas médicas,
Eles construíam, tijolo por tijolo, uma nova relação, a de coparentalidade. Era estranho, desconfortável, mas necessário. A cidade observava aquela nova dinâmica com uma curiosidade insaciável. O rapaz que fugiu agora voltara para assumir. A história ganhava contornos ainda mais complexos. Dona Maricota era uma presença constante, ajudando Efigênia com as tarefas mais pesadas, preparando chás e garantindo que ela repousasse. Essa criança vai nascer e já vai me chamar de tia-avó, de tanto que eu tô por aqui, ela brincava. Até o padre Inácio fez uma visita, trazendo uma pequena imagem de anjo da guarda para o berço. Ele abençoou a casa e o ventre de Efigênia, um gesto que para ela significou o mundo. A mala da maternidade foi arrumada com semanas de antecedência. As roupinhas costuradas com tanto amor, as fraldas de pano, tudo organizado com um cuidado maternal que o tempo não apagara. O parto seria em Jequié, a cidade maior mais próxima, que tinha um hospital com mais recursos. Dr. Carlos, o médico do posto, havia feito o encaminhamento, enfatizando a natureza de alto risco do parto. Francisco se encarregou de arrumar o transporte. Conversou com o dono de um carro de frete, que concordou em ficar de prontidão para levá-los quando a hora chegasse. Na noite que antecedeu o início do trabalho de parto, Efigênia não conseguiu dormir. Sentada na varanda, sob um céu estrelado, ela acariciava a barriga e conversava com seu filho. Amanhã, ou depois, a gente vai se conhecer, meu anjo. O mundo aqui fora é complicado, cheio de gente que julga sem saber. Mas não se preocupe. Enquanto eu tiver vida, ninguém vai te fazer mal. Você foi a maior surpresa que a vida me deu, a mais difícil e a mais bonita. Você me deu força quando eu não tinha mais nenhuma. Uma paz profunda a envolveu. Ela não era mais a mulher envergonhada do início. Era uma leoa, pronta para defender sua cria. Aos 64 anos, na véspera de se tornar mãe novamente, Efigênia de Souza estava, pela primeira vez em muito tempo, pronta para o que quer que o destino lhe reservasse. As dores começaram de madrugada, suaves a princípio, como cólicas incômodas. Efigênia reconheceu os sinais imediatamente. 40 anos haviam se passado desde seu último parto, mas o corpo tem uma memória que a mente esquece. Com uma calma que surpreendeu a si mesma, ela se levantou, tomou um banho morno e vestiu uma roupa confortável. Acordou Maricota, que dormia em um colchão na sala há alguns dias, só por precaução. Depois, pediu que a amiga chamasse Francisco. Quando Chico chegou, o rosto pálido de ansiedade, as contrações já estavam mais fortes e ritmadas. Ele a ajudou a entrar no carro velho que os esperava, a mala da maternidade no banco de trás. Maricota ficou, prometendo rezar até que tivessem notícias. A viagem para Jequié foi um borrão de escuridão e dor. A estrada esburacada parecia amplificar cada contração. Efigênia se concentrava na respiração, os olhos fechados, a mão apertando o estofado rasgado do carro. Francisco, sentado ao seu lado, estava em pânico silencioso. Ele se sentia inútil, um mero espectador do sofrimento que, em parte, ele causara. Respira, dona Fia. A gente já tá chegando. Ele repetia, a voz trêmula. No hospital, a burocracia da internação pareceu uma eternidade. Mas assim que a equipe médica viu a idade de Efigênia e sua condição, a ação foi rápida. Ela foi levada para a sala de pré-parto, e o mundo se resumiu àquele espaço pequeno, branco e asséptico. O trabalho de parto foi longo e difícil. As horas se arrastavam, cada uma trazendo ondas de dor mais intensas. A idade de Efigênia pesava. O cansaço era extremo. A pressão arterial oscilava perigosamente. Os médicos falavam em cesárea, mas ela, com uma teimosia de sertaneja, insistia em tentar o parto normal. Francisco foi autorizado a ficar. Ele se manteve num canto da sala, o rosto uma máscara de medo. Via o esforço sobre-humano de Efigênia, o suor em sua testa, os gemidos de dor. A culpa o corroía. Ele queria ajudar, mas não sabia como. Em um momento, entre uma contração e outra, ela abriu os olhos e o encontrou. Chega mais perto, menino, ela disse, a voz rouca. Ele obedeceu. Me dá a tua mão. Ele estendeu a mão e ela a agarrou com uma força surpreendente. A cada nova onda de dor, ela apertava a mão dele,
transferindo parte de sua agonia. Naquele contato, naquele aperto, algo se quebrou e se reconstruiu entre eles. Não eram mais a mulher mais velha e o rapaz, a vítima e o culpado. Eram dois seres humanos, ligados por um laço inquebrável, trazendo uma nova vida ao mundo. Depois de quase 12 horas de trabalho de parto, a médica anunciou: "É agora, dona Efigênia", com toda a sua força. Efigênia buscou energia onde não parecia mais existir. Empurrou com a força de uma vida inteira de lutas, com o amor feroz que sentia por aquele ser desconhecido. E então, em meio a um último grito que era de dor e de triunfo, ela o sentiu sair. Segundos depois, o choro encheu a sala. Um choro forte, vibrante, cheio de vida. "É um menino, mãe. Um menino lindo e saudável", a enfermeira anunciou sorrindo. Eles o colocaram em seu peito. Efigênia, exausta, trêmula, olhou para o pequeno rosto vermelho e enrugado. Os olhinhos se abriram por um instante, e ela sentiu como se olhasse para a face de um milagre. Todo o sofrimento, toda a vergonha, toda a solidão desapareceram. Tudo o que restou foi um amor tão puro e avassalador que a deixou sem fôlego. Ela olhou para Francisco, que chorava silenciosamente ao lado da cama. "Ele é lindo, Chico. Ele é perfeito. Ele é, dona Fia. Ele é", Francisco respondeu, a voz embargada, enquanto tocava com a ponta do dedo a mãozinha minúscula do filho. Naquela sala de parto em Jequié, Miguel de Souza nasceu. E com ele, nasceram também uma nova mãe, um novo pai e uma família que desafiava todas as convenções. Voltar para Poções com um bebê nos braços foi uma experiência surreal. A notícia do nascimento de Miguel se espalhou pela cidade antes mesmo de eles chegarem. A curiosidade era imensa. Quando o carro parou em frente à casa de Efigênia, as janelas das casas vizinhas estavam cheias de rostos curiosos, mas algo havia mudado. O bebê, agora uma presença real e inegável, parecia ter o poder de suavizar os corações mais duros. Era difícil olhar para aquela criatura minúscula e frágil e continuar a chamá-la de fruto do pecado. Dona Maricota foi a primeira a recebê-los, os olhos cheios de lágrimas. "Deixa eu ver meu neto postiço", ela disse, pegando Miguel no colo com uma delicadeza surpreendente. "Ele é a sua cara, Fia. Teimosa desde pequeno." A rotina de Efigênia virou de cabeça para baixo. Os dias e as noites se fundiram em um ciclo de amamentação, troca de fraldas e breves cochilos. O cansaço era profundo, um peso constante em seus ossos. Criar um bebê aos 64 anos era fisicamente extenuante, mas a alegria que sentia ao segurar Miguel, ao sentir seu cheirinho de leite, ao ouvir seus pequenos suspiros, superava qualquer dificuldade. Francisco se revelou um pai surpreendentemente dedicado. Ele continuava morando em seu quarto alugado, mas passava todo o seu tempo livre na casa de Efigênia. Aprendia a trocar fraldas, a dar banho, a acalmar o choro do filho. Ele embalava Miguel por horas para que Efigênia pudesse descansar um pouco. Fazia as compras, cozinhava, cuidava da casa. Ele estava, silenciosamente, pagando sua dívida de abandono com atos de serviço. A comunidade, aos poucos, começou a mudar sua atitude. A hostilidade deu lugar a uma curiosidade cautelosa. As vizinhas, que antes atravessavam a rua para não falar com ela, agora paravam no portão com a desculpa de ver o bebê. Traziam um pacote de fraldas, uma lata de leite em pó, um conselho sobre cólicas. "É um menino forte, né, Fia?", diziam, admirando Miguel. E em cada elogio ao bebê, havia um pedido de desculpas implícito a ela. Efigênia aceitava a todos com uma graça serena. Não guardava rancor. Estava ocupada demais amando seu filho para se preocupar com o passado. A visão dela na feira, agora com Miguel em um sling amarrado ao corpo, tornou-se parte da paisagem de Poções. Ela vendia seus artesanatos, o bebê dormindo tranquilamente em seu peito. As pessoas não cochichavam mais, olhavam com uma espécie de assombro e um respeito recém-descoberto. A mulher que eles haviam condenado se tornara um símbolo de uma força inexplicável. A vovó-mãe já não era um insulto, mas uma descrição de sua realidade extraordinária. Ela era, de fato, mãe e avó ao mesmo tempo. E carregava os dois títulos com uma dignidade que calava qualquer julgamento. Cerca de 1 ano após o nascimento de Miguel, quando o menino já engatinhava pela casa, derrubando coisas e enchendo o silêncio com suas gargalhadas,
O telefone tocou. Efigênia atendeu, o coração sempre apertado quando o número era de São Paulo. Era Luzia. A voz da filha estava hesitante, diferente da dureza cortante da última conversa. Mãe, como a senhora está? Estou bem, minha filha. E você? Efigênia respondeu, a voz calma, sem acusação. Houve uma pausa. Eu soube que o bebê nasceu bem. Sim. O nome dele é Miguel. É um menino forte e saudável. Outro silêncio. Efigênia podia ouvir a luta interna de Luzia do outro lado da linha. Mãe, eu sinto sua falta. Eu queria conhecer meu irmão. A palavra irmão saiu com dificuldade, mas saiu. As lágrimas vieram aos olhos de Efigênia. As portas da sua casa estarão sempre abertas, minha filha. 2 semanas depois, Luzia chegou a Poções. O reencontro foi tenso. A filha olhava para a mãe, para a casa, para Francisco, que se manteve respeitosamente à distância, com um misto de estranhamento e saudade. Mas quando Efigênia colocou Miguel, que a olhava com seus grandes olhos curiosos, nos braços de Luzia, a muralha de gelo começou a derreter. O bebê sorriu e agarrou o dedo da irmã com sua mãozinha forte, e Luzia chorou. Chorou pela sua rigidez, pelo tempo perdido, pela complexidade do amor e do perdão. A visita de Luzia foi o início de uma lenta e delicada reconstrução. Ela não entendeu completamente a situação, mas aceitou. Viu a felicidade da mãe, a dedicação de Francisco e o amor incondicional que cercava Miguel. Voltou para São Paulo com o coração mais leve. Cícero e Damião não vieram, mas começaram a ligar. As conversas eram curtas, ainda constrangidas, mas eram um começo. Mandavam dinheiro e presentes para o menino. A ferida familiar, embora profunda, começava a cicatrizar. Francisco continuou a ser uma presença constante e confiável na vida de Miguel. Ele e Efigênia estabeleceram uma parceria sólida, baseada no bem-estar do filho. A linha entre eles estava claramente desenhada. Eram pais, não um casal. O respeito mútuo era a fundação dessa nova estrutura familiar. Para Poções, a família de Fia se tornou simplesmente um fato da vida. A história, que um dia fora um escândalo, transformou-se em uma espécie de lenda local. A história da costureira que, na curva final da vida, recebeu do destino o presente mais inesperado e o transformou em uma lição de coragem. 3 anos se passaram. Miguel era agora um menino falante e sapeca, o dono da casa e do coração de Efigênia. Aos 66 anos, ela tinha as dores nas costas de uma avó e a energia de uma mãe jovem, uma combinação exaustiva e maravilhosa. A vida havia encontrado seu próprio ritmo, sua própria normalidade. As manhãs eram a correria de arrumar Miguel para a pequena creche da cidade. Às tardes, Efigênia as passava em sua máquina de costura, agora fazendo roupas coloridas para o filho e para vender. As noites eram preenchidas com histórias de ninar e o calor do corpo pequeno de Miguel dormindo ao seu lado. Francisco era um pai presente em todos os sentidos. Buscava o filho na creche, brincava de bola no quintal, ensinava-o a reconhecer os passarinhos. Ele e Efigênia eram uma equipe. Às vezes, sentados na varanda, vendo Miguel correr atrás das galinhas, eles trocavam um olhar de entendimento. Um olhar que continha o peso do passado, mas também a leveza da paz conquistada. O erro que cometeram deu origem à maior alegria de suas vidas. Era um paradoxo com o qual aprenderam a viver. Os filhos de São Paulo ligavam com frequência. Luzia vinha visitá-los nas férias, tratando Miguel com um amor de tia fervoroso. A reconciliação completa ainda era um processo, mas a ponte estava firme. Numa tarde ensolarada, Efigênia estava sentada na varanda, remendando uma calça de Miguel. O menino brincava no chão de terra, com um carrinho de madeira que Francisco fizera para ele. Ela o observou, o cabelo cacheado brilhando ao sol, a risada fácil ecoando pelo quintal. Um sentimento de gratidão imensa a preencheu. Sua vida não era como ela planejara. Era desconcertante, fora dos padrões, uma colcha de retalhos feita de pedaços que não pareciam combinar, mas de alguma forma, juntos, eles formavam um desenho único e bonito. Dona Maricota apareceu no portão. Pensando na vida, Fia? Efigênia sorriu. Pensando em como ela é engraçada, Maricota. A gente acha que já costurou o último ponto. E ela vem e nos dá um novelo de linha inteirinho para começar tudo de novo.
Ela olhou para Miguel, que correu em sua direção e abraçou suas pernas. Pois é, minha amiga. Quem diria que a velha Fia ainda tinha uma semente guardada pelo destino? Sua história, que um dia a encheu de vergonha, agora era seu maior orgulho. Era a prova de que a vida não acaba aos 50, nem aos 60, e que o amor, mesmo quando nasce de um erro, pode florescer da forma mais inesperada e bela, se regado com coragem e perdão. A história de Efigênia nos ensina que a vida nunca para de escrever novos capítulos, muitas vezes quando achamos que o livro já está no fim. A linha do destino pode dar nós inesperados, mas a força humana é capaz de desatá-los e tecer novos começos. Se essa jornada de resiliência e amor incondicional ressoou em você, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para continuar a explorar as complexas e fascinantes tramas da vida. Deixe seu like se a coragem de Fia o inspirou e compartilhe nos comentários o que você achou da sua incrível força. Cada história compartilhada nos conecta, e a sua opinião é um fio importante nessa grande tecelagem.